Sentir ódio é algo bom? É algo ruim? É proibido? É permitido? Talvez a resposta para essas perguntas no vídeo de hoje te surpreenda. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Pessoal, só um breve aviso antes da gente entrar na mensagem de hoje. Amanhã, convite especial, eu vou estar participando com o querido Samuel na live dele, no programa dele que chama Consciência Próspera. Então amanhã, 3 de agosto, às 21 horas, quem quiser, vai lá no canal do Samuel, eu vou deixar o link aqui, participa da live, dá like, né? Manda comentários, manda perguntas, vai ser um papo bem interessante. Eu vou falar do projeto de Eihalot ainda, né? Da tradução que eu estou fazendo, e o Samuel, muito gentilmente, me convidou para falar sobre isso, tá bom? Bem, a gente está lendo essa semana a porção de Devarim, não existe um Zohar específico, então eu estou pegando trechos que de algum modo tem alguma relação. E o Zohar que eu peguei aqui, ele tá falando daquela passagem ainda do Jardim do Éden, mais especificamente depois que tudo degringola, né? Que a serpente tenta Eva, Eva tenta Adão, e aí eles comem fruto e tal, e Deus aparece e fala o seguinte: bom, então a partir de agora eu vou colocar uma inimizade entre você, falando da cobra, e você, falando da Eva. Ou seja, serpente e mulher a partir daquele momento iam virar inimigas, iam ter um ódio eterno. E aí o Zohar começa a explicar que esse tipo de ódio representa aqui um ódio gratuito. E esse ódio gratuito, ele é algo extremamente prejudicial no nosso mundo e a gente deveria evitar. Por oposição aos ódios que são, de certo modo, justificados. Ódios justificados pela Kabbalah são do seguinte tipo: quando alguém realmente fez algo para você, quando realmente alguém destruiu um aspecto da sua vida, destruiu alguma coisa sua, é natural que você sinta ódio da pessoa. Talvez não é o sentimento mais nobre, mas também a gente não pode julgar. É natural que você vá ter esse sentimento de ódio pelo que te fizeram. E essa expressão de emoção, portanto, para Kabbalah, ela não é condenada, ela não é vista como algo totalmente negativo, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez drástico, né? Mas vamos supor uma pessoa que passou por uma guerra, uma pessoa que passou pelo Holocausto, né? Daria para entender se depois ela tivesse um certo ódio, né, de um grupo de pessoas, ou de um país, ou de uma cultura. Pelo que ela passou, ela internalizou aquilo como um ódio contra o outro, né? É um ódio, digamos, como eu falei, justificado. Agora, o ódio gratuito, segundo a Kabbalah, é a pior coisa que pode existir. E é o tipo de ódio, como eu falei, que ocorre entre a serpente e a mulher. Se a gente parar para pensar, não há motivo para a serpente odiar a mulher. A mulher odiar a serpente até poderia, mas do jeito que a Bíblia põe, Deus está colocando um ódio entre a serpente com a mulher, né? Então foi assim, a serpente que causou o problema, foi a serpente que foi lá e tentou a mulher e ela ficou com ódio. Tem até uma história do Zohar que conta que na verdade o que aconteceu foi a serpente queria ficar com a Eva, no sentido sexual da coisa, e não conseguiu porque a Eva era fiel a Adão, a Eva tinha a relação com Adão. E aí por isso ela ficou com raiva, né? Ficou com ódio. E também seria um ódio gratuito, porque obviamente a Eva não ia fazer algo errado, né? Então a serpente não tinha por que ficar com ódio. Enfim, e aí a Kabbalah explica que sentir esse ódio gratuito faz com que a gente perca muita luz no mundo e causa muita destruição no mundo. Inclusive, aí o Zohar lembra de um outro ensinamento que a gente tem na tradição, que o segundo templo de Jerusalém foi destruído tão somente por isso, porque as pessoas tinham ódio gratuito entre elas. As pessoas do segundo templo, elas eram religiosas, elas eram espiritualizadas, elas faziam os mandamentos, elas cumpriam o mandamento, elas não pecaram em nada contra Deus, mas faltava amor entre elas. Elas se odiavam gratuitamente e isso causou a destruição do templo. Portanto, o simbolismo aqui é muito claro, né? Quando eu não consigo ter pelo menos um pouco de amor pelo outro, um pouco de amor pelo próximo, eu deveria pelo menos não ter esse ódio, porque aí eu estou destruindo a estrutura sagrada do mundo, o templo representando isso. E talvez também representando a estrutura sagrada dentro de mim, né? O meu templo interior. Resumo da ópera, né? Trocando em miúdos. Quando eu tenho esses ódios gratuitos por alguém, eu não consigo nem ter dentro de mim uma conexão de santidade. Não dá para eu me conectar com o eterno, que o templo representa isso, levar uma verdadeira vida espiritual se eu tenho ódio gratuito. São coisas incompatíveis. Não é à toa que o ódio gratuito está sendo associado com a serpente,
com a cobra, né? Não dá para eu ser uma pessoa verdadeiramente religiosa com esse ódio gratuito. Então eu falei assim, as pessoas da época do Segundo Templo eram religiosas, né? Elas eram espiritualizadas. Na verdade não eram, né? Porque, como eu falei, são coisas incompatíveis. Então, o Zohar chama atenção para isso, para a gente cuidar muito de, se você tem uma inimizade com alguém por um motivo justificado, ok, como eu disse, não é o melhor sentimento do mundo, tudo bem. Mas se você está odiando pessoas ou tendo inimizade das pessoas por nada, isso faz bastante mal para sua vida espiritual. Seria interessante você fazer um trabalho sobre si, pensar por que isso e pensar se você consegue corrigir e reparar de algum modo. Um bom dia a todos e tudo de bom.